que agora foi, né? Ao vivo. Ao vivo. Bom, vamos esperar um pouquinho aí a galera chegando. Primeiramente, eu vou apresentar o Judá. Judá Rocha foi meu colega de sala aí por aproximadamente 5 ou 6 períodos, não lembro, até eu me transferi para a noite. Ele ficou na tarde e a gente se distanciou um pouco. Felizmente, aí a gente está voltando aí para um novo projeto e fiquei muito feliz que ele aceitou o meu convite para participar dessa live, um assunto bem relevante. E vou dar as características dele aqui, a definição, onde ele trabalha e tudo mais. Judá Rocha é bacharel em Direito, formou na turma de 2018, Judá, isso? 2019, formou no meio do ano de 2019. Consultor sócio da DNEC, é assim que se pronuncia? DNEC, Consultoria e Negócios. DNEC, né? Isso. E está se especializando em direito digital. Então, é um grande prazer recebê-lo aqui, Judá. Suas considerações iniciais aí. Eu gostaria muito de agradecer pelo convite. É muito especial poder estar aqui, compartilhar conhecimento é o que eu sempre gosto de fazer, né, em todas aquelas áreas em que eu me aventuro a estudar e conhecer um pouquinho. Saber de tudo eu não sei, ninguém sabe, mas a gente vai construindo esse conhecimento de forma compartilhada. Inclusive, eu uso a DNEC também como esse meio de compartilhar conhecimento, compartilhar informações. É uma empresa de consultoria, né? Então, uma das coisas que a gente mais gosta também e mais faz na vida é ajudar a orientar outras pessoas. Então, isso aí a gente faz com o maior gosto e com o maior prazer. Vocês podem notar que há uma ausência aqui, né, da foto de divulgação. O Thiago Neri teve alguns imprevistos e, a princípio, não irá participar da live, né? Quem sabe ele não mande uma mensagem para mim no WhatsApp e diga um ok, a gente coloca ele na hora aqui, sem problema nenhum. Lembrando que ele é nosso especialista, né, em direito penal. Então seria ótimo que ele participasse para dar aquele aprofundamento maior nesse assunto, nesse caso que repercutiu bastante aí em todo o país. Mas, enfim, caso ele não apareça, a gente vai tocando aqui, vocês façam suas perguntas aí, quem for chegando, fiquem inteiramente à vontade para debater conosco, fazer 30, 40 minutos aqui de live, fazer um negócio bem bacana, de fato. Tem algo a acrescentar, Judá, a princípio, antes de ir para o tema inicial? Não, tranquilo, a princípio não. Eu espero que a conversa seja produtiva, né? Apesar de não sermos especialistas em penal, a gente tem algum conhecimento. A gente vai tocando o barco aí para ajudar aqueles que também estão aqui com dúvidas e para sanar as nossas próprias dúvidas também. Então a gente inicia esse debate com a repercussão que o caso Marifer repercutiu demais na mídia, né? Você ligava a TV, você ia para as redes sociais, você olhava sites de notícias e só via o caso. Então, qual a sua... o que você entendeu por esse caso, aí, principalmente na área da repercussão, como repercutiu de maneira positiva, de maneira negativa? Enfim, suas palavras aí sobre o assunto. Alisson, assim, né? A gente vive, na verdade, uma era de um fluxo de informação muito grande. E talvez esse aqui seja o principal ponto que eu consiga abordar sobre esse caso. Porque, na verdade, não entrando especificamente no caso da Mariana Ferrer, mas justamente dentro dessa área de repercussão, é impressionante o nível de repercussão que um caso assim tem. Não me surpreende por ser o caso que é um caso delicado, né? É um caso grave, a gente está falando aí da possibilidade de estupro e tudo mais, que é sempre um crime assim extremamente sensível, né? As pessoas elas costumam assim se espantar mesmo com esse tipo de crime, e não é para menos.
mas a repercussão dele em nível de redes sociais, em nível de informação, demonstra o quanto uma informação ela consegue alcançar um número grande de pessoas em um curto espaço de tempo. Não que isso seja novidade para esse tempo que a gente está vivendo, mas chama a atenção cada vez mais como isso é capaz de moldar a opinião das pessoas, como isso é capaz de alcançar lugares que a gente nem imagina. Então, não me surpreenderia se em outros países também essa notícia tenha chegado, mas me preocupa a maneira como ela chegou, né? A maneira que isso está sendo colocado. Porque, infelizmente, do ponto de vista da comunicação, a gente tem alguns problemas. As redes sociais elas acabaram abrindo, de certa forma, um espaço que as pessoas costumam disseminar informações que não são verídicas. E aí começam os problemas maiores, eu te diria. É claro, essa repercussão, principalmente na área, na parte negativa, que é a grande, ocupa grande parcela, né, dessa repercussão. A notícia chega de maneira, muitas vezes, que não condiz com a verdade. Você vê o site The Intercept Brasil, ele divulgou uma, capa e por elas as pessoas começaram a criar hashtags, né? Enfim, colocaram no Trending Topics no Twitter e repercutiu dessa maneira cara, para você analisar um caso, principalmente um caso seríssimo como esse, você precisa ao menos se informar, você precisa ler o processo, caso não tenha possibilidade, esses tipos de casos ocorrem em sigilo de justiça, muitas vezes, na grande maioria das vezes, mas como esse é um processo que viralizou, você vai achar algo na internet, não só aquele videozinho de 4 minutos que vazou, totalmente editado, totalmente cortado, você precisa de um aprofundamento, você não pode criticar, chegar e criticar, tomar uma coisa como verdade, sem avaliar todos os lados. Isso aí o grande erro dessa parcela da população. Eu fiquei muito chocado, né, quando fui olhar, acordei e vi já nos trending topics do Twitter, fui verificar o que era, né, e tudo mais. E, cara, a hashtag totalmente, uma anomalia. Estupro culposo, eu tive acesso à sentença, li a sentença toda. Você pesquisar culposo, culposa lá na sentença, você não acha em nenhuma das 50 e tantas páginas que há na sentença. Então, é complicado, é bastante complicado essa repercussão que veio do caso, como uma maneira bem rasa de se avaliar, é bastante preocupante para o nosso país. Para você analisar isso, você tem que ter ao mínimo de informações, né? Então, é mais ou menos por aí que eu imagino. Você sabe que eu descobri, na verdade, não é que eu descobri sobre esse caso, é porque o caso já tem 2 anos, né, do que o fato aconteceu, foi em 2018, agora que saiu a sentença, né, de primeira instância. Eu já não lembrava mais desse caso, já não estava mais no meu radar, não estava acompanhando mais. E aí, de repente, eu essa semana abro as redes sociais, começo a ver alguns stories, de repente, e aí começa a chover essa hashtag, né, de estupro culposo não existe. E eu confesso que na hora eu nem me toquei assim, do que era, porque eu realmente não lembrava mais. Foi aí que eu comecei a me inteirar, falei, é aquele caso de Santa Catarina. Mas aí eu fiquei realmente, assim, de certa forma, num primeiro momento, um pouco estarrecido, porque
Eu confesso que senti um pouco da minha inteligência insultada quando eu leio, de repente, nas redes sociais, né, estupro culposo. Eu falo, não, ok, peraí, eu sou ex-aluno de Direito, né, eu sou formado em Direito. Como assim estupro culposo, meu? Não me entra, assim, um negócio desse. Eu não consigo engolir um negócio desse. E aí cai muito aquilo que tu disse também, né? Falar, poxa, eu fui ler a sentença e em momento nenhum aparece essa expressão estupro culposo na sentença proferida pelo juiz. Pô, então que história que é essa? Como que isso surgiu? Aí eu vim descobrir que uma jornalista dessas de internet, eu não quero cometer nenhuma injustiça, mas salvo engano, o nome dela é Shirley Alves. Shirley Alves. Shirley Alves. Shirley Alves, né? Ok. Mas foi ela que nominou dessa maneira. Ela que começou a distribuir a informação com esse, vamos dizer, com esse slogan de estupro culposo. Dá para dizer que foi ela que começou a fazer esse rebuliço todo, porque as hashtags que estão nas redes sociais dão conta de que foi uma história de estupro culposo. E o pessoal até fez o caractere, né, dizendo assim, estupro culposo, quando não há intenção de culpar o estuprador. Cara, assim, não existe esse crime, a gente sabe disso tecnicamente, não há nem que se discutir sobre isso. Mas veja você como ela atuou ali como praticamente uma legisladora, bem entre aspas, né, uma legisladora da internet, que ela criou um tipo penal que não existe. Não sei qual a finalidade dela com isso, não sei se ela tem algum tipo de relação direta com os envolvidos no caso, se ela tem algum interesse externo, vamos dizer assim. De toda forma, ela tem uma grande responsabilidade, que é disseminar esse tipo de coisa na internet, que é simplesmente um lugar que, cara, em minutos está todo mundo falando sobre isso. Então, assim, eu confesso que o que me preocupa nesse tempo atual, em relação a esse caso, mas não só a ele, porque não que eu diga que esse caso vai estar aqui, daqui a pouco vai passar, mas daqui a pouco vão ter outros casos parecidos e talvez até piores, em que a gente tem essa arma, assim, letal à disposição. E aí, se você tem uma arma letal à disposição de alguém que não sabe como usá-la, ou não tem essa responsabilidade para fazê-lo, cara, a gente está cada vez mais em maus lençóis. Isso realmente, acho que o nosso trabalho tem que ser no nível de conscientização das pessoas cada vez mais. Né? E detalhe, né? Nessa frase que foi amplamente virou hashtag também, estupro culposo é quando você não quer absolver o réu ou algo do tipo, né, nesse sentido. Não tem de culpar o estuprador, de condenar o estuprador. Então, só que a galera esqueceu que o crime, mesmo quando é culposo, também é punido, ele não é absolvido. Então, como o homicídio culposo, um grande exemplo. Tem uma certa... a pena é diminuída em relação ao doloso, evidentemente, mas não há absolvição, há condenação. Então, e outra, uma coisa que me deixou muito indignado, operadores do direito, professores, bacharéis e acadêmicos. Vi gente divulgando essa anomalia, porque é o que eu posso chamar, uma anomalia. Se um estudante de direito, um operador de direito, não lê, se ele não lê o caso, se ele não procura se informar, quem é que vai? Então, cara, fica muito complicado. Fica muito complicado mesmo. Eu não quis tirar nenhuma conclusão sem primeiramente me informar. Eu acho que é o correto. Você não pode estar tirando sua análise baseada em um vídeo de 4 minutos e uma hashtag, uma manchete no máximo. Foi isso que a grande maioria das pessoas fizeram. Eu sempre procuro ser muito cauteloso quanto a isso, né? Eu confesso que no momento que assim,
retornar a ler o caso, né, até antes mesmo de me tocar de que caso que se tratava, vendo aquele negócio de estupro culposo, eu confesso que eu senti vontade de divulgar de certa maneira. Porque o que eu vi, quando eu li estupro culposo, eu me senti insultado da minha inteligência, tá? Porque eu falo, cara, não é possível que eu passei pelo menos 5 anos estudando, até mais do que isso, porque a gente, principalmente quem estuda direito, nunca para de estudar. Então a gente está sempre lendo, a gente está sempre se atualizando de alguma forma. Mas eu falei, cara, não é possível que um operador do direito, e aqui eu estou falando dos profissionais que estavam diretamente envolvidos na questão, promotor, juiz, cara, não é possível que esses caras tenham colocado numa sentença estupro culposo. Não é possível um negócio desse. E tanto não é possível como não foi, entende? Como não foi. Então, assim, cara, sei lá. Mas eu vou te dizer uma coisa, assim, de coração. A gente está vivendo também uma questão midiática, e aqui eu não falo só da internet mais, eu estou falando, por exemplo, da televisão, de programas extremamente sensacionalistas. E eu não tenho nenhum problema de dizer que programas que são esses. Você pega um programa como o Cidade Alerta, por exemplo, eu confesso que eu nunca mais assisti aquele programa, não sei nem se ainda é o Bate que está apresentando. É o Bate, é o Bate. O Bate, né? Pois é, na época que eu assisti já era ele, mas faz muito tempo que eu não assisto. Mas assim, o modelo certamente não mudou. Os caras são sensacionalistas. Né? Meu, isso não é jornalismo, cara, sabe? Isso não é informação, isso é qualquer coisa menos jornalismo, porque o cara pega um caso como esse da Mari Ferrer e ele vai transformar isso numa coisa assim, talvez que nem existe, porque ele vai ficar procurando detalhe, vai ficar procurando conjecturar coisas que não fazem parte dos fatos, entendeu? Vai ficar caçando notícia onde não tem, vai ficar inventando coisas para colocar na cabeça das pessoas. E igual a ele tem o Datena também lá na Band, com aquele Brasil Urgente também. É um pouco menos do que o Batman, mas vai na mesma linha. E aí vem programas de fofoca, e vem gente para causar. Fala, cara, é sério, a gente precisa acabar com esse tipo de coisa, sabe? Mas o pior de tudo é que eles só existem porque tem gente que procura por isso, tem gente que consome esse tipo de coisa, sabe? Informações levianas, desinformação. É a nossa realidade, infelizmente. Complicado. E, assim, eu particularmente, eu acho que eu não consigo enxergar uma pessoa que quer aparecer a todo custo, mas que para isso esse custo seja tão sujo, né? É sujo é a palavra. Não faz sentido, pô. Se você focar em fazer um bom trabalho, você vai conseguir aparecer por seus méritos. Cara, não dá para entender. A Shirley Alves, ela se superou. Ela conseguiu criar uma das maiores fake news da história do território nacional aqui do país. Detalhe, eu vou ler aqui a nota. Quando começou a repercutir o caso, o The Intercept ele teve cuidado de de fazer uma nota lá no final da matéria. Bem pequeno, mas, enfim, é coisa de prática, né? Eu vou abrir aspas aqui. Para o Ministério Público, Aranha cometeu estupro culposo, pois não teria tido a intenção de estuprar. Essa tese não tem qualquer precedente na justiça brasileira. Mas isso não existe. Peraí, foi isso que ela tomou como verdade, na verdade. Ela fez uma análise do caso, como se as pessoas não soubessem interpretar, como o jornalismo deveria trazer, você dar os fatos, a pessoa analisa. Não, ela deduziu aquilo e soltou como uma verdade. É um absurdo, cara, é um absurdo. Eu fico muito indignado. É uma falta de responsabilidade muito grande. Né? Responsabilidade social.
Que ao mesmo Sem tempo dúvida. ela está denegrindo também a imagem do cara. É claro que assim, a gente não está aqui para dizer quem está certo e quem está errado, tá? Assim, não estou aqui, eu não sou juiz da causa, eu sequer tenho acesso, assim, não é que eu não tenho acesso às provas, mas eu não posso fazer um juízo aqui, dizer quem se houve estupro ou se não houve, mas as provas estão lá, mas é só assistir a audiência. É um pouco mais complexo do que isso, eu diria. Sim, bastante. Agora, assim, é bastante relevante a gente destacar esse péssimo trabalho do jornalismo. Porque a gente está falando desse caso específico, mas como você mesmo falou, mencionou agora há pouco, algo bem generalizado aqui no Brasil. Você vê realmente jornalistas, entre aspas, militantes. Eles defendem a sua causa ali acima de qualquer circunstância, acima da verdade até. E isso começa a complicar. A gente viu esse crescimento, principalmente a partir das eleições de 2018. Antes já tinha, é verdade, mas a partir das eleições de 2018 isso começou como uma bomba e tem crescido cada vez mais. É um problema, é um problema. Eu acho que as pessoas deveriam se conscientizar, né? E não ajuda, de fato, não ajuda você não ler a matéria, não estudar sobre o caso. Você partir da premissa ali da manchete e de um vídeo de 4 minutos recortado e tirar suas conclusões. A maneira de acabar com isso é se informar. Eu acho assim, o problema ele é um pouco mais grave ainda, porque às vezes não se trata nem só da pessoa ler, mas se trata do que ela está lendo. Porque é o seguinte, às vezes a pessoa até lê, mas o problema é que ela está lendo uma informação que ela não é correta. Então, às vezes o problema não é nem interpretação. Às vezes mas às vezes não. Porque como você tem muitos links na internet, e você tem link para todo tipo de gosto, você vai clicar naquele link e você vai ler uma informação que está ali disponível para você. O problema, como esse, por exemplo, do estupro culposo, porque assim, nós que estudamos direito, nós que temos algum conhecimento, muito, pelo menos básico da coisa, a gente sabe que isso não existe. Mas a pessoa que não tem essa informação que a gente tem, ela não faz ideia, porque talvez a pessoa pense assim, cara, mas se existe homicídio culposo, deve existir estupro culposo também. Ela não tem essa informação para dizer que não tem. E ela está lendo ali. E ela vai formar essa opinião, sabe? Então, eu já ouvi de algumas pessoas, por exemplo, dizendo assim, Judá, mas eu não sou tão leigo assim como você imagina, porque eu leio bastante, né? A internet está aí, eu tenho muita informação, eu leio bastante jornal, eu leio bastante artigo. Pois é, mas o que me preocupa não é o tanto que você lê, mas é o que você está lendo. Sem dúvida, isso faz uma diferença muito grande. Só para complementar, eu vou tá lendo aqui a matéria que a manchete, né? Na verdade. Caso Mariana Ferrer e o inédito estupro culposo. A manchete era essa. O subtítulo: Julgamento de influencer Mariana Ferrer termina com sentença inédita de estupro culposo e advogado humilhando jovem. Totalmente sensacionalista, né? Só fizeram um recurso. Mais um subtítulo: Como estupro vulnerável. Perdão. Como estupro de vulnerável virou estupro culposo. No final, eles colocam uma notinha falando justamente isso. Eu vou abrir aspas aqui novamente. A expressão estupro culposo foi usada pelo Intercept para resumir o caso e explicá-lo para o público leigo. O artifício é usual ao jornalismo. Em nenhum momento o Intercept declarou que a expressão foi usada no processo. Ou seja, aqui você está dando um tapa na cara da sociedade. Você coloca na manchete, coloca nos subtítulos, mas aí coloca uma notinha lá no fundo, no final da matéria, dizendo isso. É um absurdo, cara. Do contrato. Enfim, acho que dito isso, a gente pode tá falando um pouco mais sobre o caso. Eu sei que não é a nossa especialidade,
Sim. Mas a gente pode estar tendo um aprofundamento maior sobre o caso. Cara, eu não vou tirar conclusões, eu vou logo dar essa informação inicial. Eu não vou dizer aqui que o que eu acho, né, se realmente houve o estupro, se o réu, né, mereceu a absolvição. Mas, enfim, os casos, cara, o que aconteceu é, é muito complexo para a gente estar analisando dessa forma. Acho que de fato, eu me informei bastante, eu li, vi vídeos, comentários sobre, mas mesmo assim eu acho que é muito pouco para tomar qualquer tipo de opinião aqui e expressar. Até porque depois eu posso expressar uma opinião aqui e depois no segmento do processo, né? Ou pode provar o contrário. Então vou ficar com que cara, né? Então acho que não é a partir daí. Mas eu vou especificar o que aconteceu, vou dar uma breve passada aí sobre o caso. Manda mal. Vai lá. Tá show, vou só procurar aqui. Bom, partindo do ponto que o sexo realmente foi comprovado, né? Fizeram toda a perícia, fez toda a análise e o sexo realmente ficou comprovado. Tinha sêmen na calcinha da moça e tudo mais. Houve ali a ruptura imenal, né, da moça, comprovado também pela perícia. Então, de fato, houve o sexo, né, entre os dois. Partindo daí, é necessário avaliar em que circunstâncias aconteceram o ato sexual. Não houve, a perícia avaliou e não houve nenhum tipo de resistência por parte da moça. Então, a perícia fez toda a análise, né, o exame de corpo de delito, toda essa situação aí, e não encontrou resistência. Ou seja, a defesa partiu no ponto de ser estupro de vulnerável, né? O que até se encaixaria, né? Digamos que a moça estivesse bêbada, dopada e tudo mais. Enfim, foi feito o exame toxicológico e não detectou nenhum tipo de droga. Em relação à bebida, o exame foi feito 12 horas depois. O exame foi feito 12 horas depois um pouco mais de 12 horas depois do acontecido. Então, qualquer tipo de bebida ali, que ela tenha tomado uma quantidade mínima, já teria saído do organismo, né? No caso da droga, caso ela tivesse usado, enfim, feito o uso, ela apareceria no exame toxicológico, né? Então, de fato, não houve uso de droga. Partindo para mais provas que a defesa apresentou imagens em que ela aparentemente não estava bêbada. Ela andava por cerca de 800 metros, descia e subia escadas, mexia no celular tranquilamente, estava de salto alto e não aparentava ter nenhum tipo de dificuldade de andar, chegou a dançar, mesmo com o salto e com o celular na mão e tudo mais. Então, esse tipo de prova, a imagem eu acho que é bastante conclusiva. Você pode analisar que, no máximo, ela tinha bebido um pouco e estava, no máximo, tonta. Assim, é o máximo que pode se analisar, porque pelas provas. E, enfim, teve testemunhas também que falaram que ela não bebeu tanto assim. Que ela bebeu apenas um pouco e que estava no máximo alegre, segundo a palavra das testemunhas. Então, a partir dessas provas, você tem uma série de provas, e quem quiser olhar depois aí pode procurar no YouTube. Eu vou estar deixando na descrição um vídeo
bem bacana que vai destrinchar, lá acho que fica bem mais claro. Mas, enfim, se você tem imagens, testemunhas, você tem o exame de corpo de delito a seu favor, você tem o exame toxicológico a seu favor, fica complicado condenar. E se você tem a dúvida, indúbio pro réu. Aquilo que a Essa gente... é a questão processual, né? Essa aí é uma questão Pois é. processual. Então, indúbio pro réu para quem depois for estar vendo a nossa live aí e tiver a dúvida, simplesmente, se você tiver dúvida, você vai a favor do réu. O réu não será condenado. Em dúvida, o réu não será condenado. É isso que quer dizer o indúbio pro réu. Artigo 286, inciso 2º do Código de Processo Penal, salvo engano. Salvo engano, acho que é isso. É porque, nesse ponto aí, a gente precisa lembrar que não significa que o réu seja inocente, o fato dele ser absolvido com base no princípio do indúbio pro réu, né? Exatamente. O juiz do caso, que é o responsável por proferir a sentença, né? Ele não, ao parecer dele, porque tem isso também, né? Às vezes a gente fica assim, poxa, mas essas provas, ao meu ver, eram suficientes para conseguir condenar o réu. Mas assim, a seu ver, nós não somos o juiz da causa, né? O juiz da causa é quem tem de ser convencido de que aquele lastro probatório que foi ali produzido é suficiente para considerar os indícios de autoria e materialidade do crime. E o juiz da causa não entendeu dessa maneira, né? Então, por não entender dessa maneira, por acreditar que as provas ali disponíveis não são suficientes para condenar o réu, então ele acaba absolvendo, né? Porque, poxa, eu tenho dúvida quanto a essas provas. Mas, assim, é um ser humano também que está lá, entendeu? Assim, talvez, para alguém que esteja analisando, eu não tenho dúvida nenhuma de que aconteceu ou de que não aconteceu. Mas o juiz é outro ser humano que está responsável por isso. É complicado, mas ele também tem essa possibilidade de erro. Até por isso, em segunda instância. Exatamente. Eu acho que o processo vai ser bem avaliado, eu não tenho dúvida disso, até pela repercussão aí que teve, como a gente já comentou. Mas, assim, tu tocou no ponto certo. Cara, se você está na dúvida, você não pode condenar um cara, porque vai que ele é inocente e você pune inocente. Todo mundo sabe como é tratado um estuprador na cadeia. Cara, é bem delicado, é um assunto bem delicado mesmo. Claro, você pode estar dando liberdade a um cara que cometeu o ato, mas ninguém tem certeza. Na verdade, só eles dois sabem o que aconteceu naquele quarto. Então, fica muito complicado. A não ser que um dos dois confesse algo aí, a gente nunca saberá realmente. Ficará sempre na dúvida. Pode ter uma absolvição, condenação, mas o fato é que só os dois sabem. Então, fica muito complicado. Agora, sim, analisando o caso, o rapaz tem o Aranha, né, que é o apelido. Ele tem o exame toxicológico, tem o exame de corpo de delito, tem imagens, tem testemunhas. E isso tudo está indo de encontro apenas a uma única testemunha, que é o testemunho da Mari Ferrer. Então, se você tem tudo isso, tem toda essa análise, todo esse procedimento, e tudo isso lhe favoreceu contra um depoimento, contra uma pessoa que está lhe acusando ali. Se isso tudo não vale de nada, quanto que uma pessoa que for denunciada por estupro vai se sobressair, vai ser absolvida? Pelo pensamento dessas pessoas, nunca, né? Então, quer dizer que... É importante a gente dizer que, assim, em nenhum momento há o desencorajamento em denunciar esse tipo de coisa.
Porque a gente está falando de algo que é extremamente sério e, infelizmente, é extremamente recorrente na nossa realidade. A gente não tem, assim, aquilo que a gente chama de cifras negras, né? A gente não faz ideia daquilo que acontece e não é denunciado. Mas a gente imagina, ou a gente pelo menos sabe que, infelizmente, essa questão de violência sexual, de abuso, de estupro, isso é recorrentíssimo na nossa sociedade. Isso acontece direto. Só que, assim, a gente não pode generalizar algumas coisas, e dentro desse caso específico dela, a gente não está dizendo, por exemplo, que absolvendo ou passando a mão no estupro. A gente não está dizendo, por exemplo, que o estupro é algo legal, é algo moral, muito pelo contrário. A gente está fazendo aqui é uma espécie de encaixe entre o que provavelmente aconteceu, como você disse, a gente não sabe e nunca vai saber, porque não estávamos lá, não somos testemunhas oculares, ninguém é, só eles dois estavam lá e sabem disso. E a gente está fazendo esse encaixe com aquilo que a gente está vendo acontecer. E tem um estudo aí da Força Aérea Americana, né, que fala que 60% das denúncias sobre estupro são falsas. Então você tem que ter muito cuidado na hora de analisar para não condenar um inocente, porque, claro, é como você disse, realmente acontece e acontece demais casos de estupro, mas nem por isso você pode se reduzir sei lá, o cara, a moça denunciou o cara, é culpado, nada vai fazer ele ser absolvido. Fica complicado realmente. Eu posso até citar um exemplo aqui, que um hipotético que me veio à cabeça, que qualquer pessoa, qualquer homem, pode estar sujeito a isso. Você sai numa festa com uma moça, sei lá, os dois bebem um pouco e na madrugada vão para casa, fazem o ato e no outro dia ela, sei lá, arrependida, enfim, não sei, vai lá na delegacia e te denuncia. E aí? Se essas provas que foram demonstradas no caso, como eu já disse, imagens e tudo mais, testemunhas, se essas provas não favorecerem o réu, nunca, cara, toda denúncia vai estar atrás das grades. É complicado, cara, é um assunto bem complexo. Essa questão é muito difícil na parte de consentimento, porque o ato sexual pelo ato sexual ele é um ato sexual. O que torna o ato sexual um estupro, nesse ponto, é a falta de consentimento da parte. Né? Quer dizer, o sexo não consentido ele é o estupro. Mas aí você entra nessa situação, fala, cara, como é que eu vou... É impossível a gente ler a mente da pessoa, né? Os indícios, eles vão mostrando algumas coisas. Você trouxe aí algumas coisas, você falou de que ela estava feliz, a maneira que ela agiu, né, depois do que aconteceu. São todos indícios, né? Na verdade, a gente não pode dizer o que realmente aconteceu, o porquê aconteceu. Cada pessoa é uma pessoa diferente também. A gente não sabe como que as pessoas reagem a essas situações. Então, talvez tenham mulheres que sejam mais fortes, apesar de todo o sofrimento que elas estejam passando internamente, e elas conseguem, com muito esforço, muito sofrimento, lidar de forma mais resistente com a situação. Há mulheres que são mais vulneráveis mesmo, também lidam de outra forma com a situação. São formas diferentes de se reagir a isso, né? Então, assim, é muito complicado você olhar a parte do consentimento, porque você vai ter que ler o que a pessoa estava pensando na hora. Talvez em algum momento ela consentiu e no meio do ato ela disse que não, e a partir do momento que ela disse que não, é não. E a partir do momento que não quer mais, a vontade é algo volúvel. Né? Pode até ter começado querendo, mas no meio da coisa toda não quis mais, e aí, a partir do momento que ela não quer mais, se continuar, a gente pode dizer que é estupro, porque o consentimento ali não existe, não existe mais, e aí a gente entra nessa sinuca de bico. E, cara, para caracterizar, tem um porém, para caracterizar o estupro de vulnerável, que é o que a
a defesa queria, né? Foi a partir daí que a defesa fez a peça processual e tudo mais. Teria que a vulnerabilidade da Mari Ferrer, ela teria que estar evidente. Além disso, além dessa vulnerabilidade teria que estar evidente, o rapaz, o Aranha, precisaria perceber que ela estava vulnerável para caracterizar o crime. Então, é muito difícil, e a gente analisa principalmente a partir do ponto que eles estavam bebendo, né, mesmo que não tivessem totalmente bêbados, tinham ingerido, e fica realmente muito difícil de se detectar qualquer vulnerabilidade da moça. Assim, cara, eu tenho uma opinião formada sobre. Eu não vou estar tá expondo aqui, porque acho que não é necessário e não vai acrescentar em nada. Mas, assim, é um assunto bem complexo e que, principalmente, ele não é, ele é muito diferente do que a mídia trouxe aí nessas últimas semanas. É um caso completamente diferente. É outro caso, vamos falar a verdade. A gente vai lembrar que algum tempo atrás, no ano passado mesmo, a gente teve o caso do Neymar, que também foi bastante repercutido, também era um caso de estupro, né, um suposto estupro com a Nájila, e que não foi para frente, mas que foi bastante bombardeado, né? Muito mais até porque o Neymar, por ser a pessoa que é, né? Enfim, tem a representatividade que ele tem. A Mari, ela é também conhecida, né? Uma influência, mas certamente não é tão conhecida quanto o Neymar, porque o Neymar, inclusive, é conhecido fora do Brasil, enfim, mundialmente. De toda forma, parece que a gente ainda não aprendeu a lidar com esse tipo de caso, né? Não é, eu repito mais uma vez, para que não me entendam mal, não é você passar o pano, não é você defender alguém que violentou, é você ter a responsabilidade de tratar com isso. Parece que a gente ainda não, assim, de uma forma geral, ainda não aprendemos a lidar com essa situação, né? E pré-julgar de forma muito rápida. Isso é triste. Tem um vídeo, tem até um documento, eu não vi direito, mas o vídeo mostra bastante. Eu vou até te recomendar depois, que a mãe da Mari, ela acusa o Aranha de ser laranja, né? Segundo ela, o rapaz... Tinha um outro envolvido aí, né? Era o Marinho, né? Roberto Marinho Neto. Roberto Marinho Neto, exatamente. Então, isso aí acaba ficando muito suspeito, né, pô? Acaba ficando muito suspeito. Você coloca ali naquele caso um rapaz que é de uma das famílias mais ricas do território nacional e, enfim, depois volta atrás e não era ele era laranja. Enfim, acaba ficando um pouco até feio, né? Mas, enfim, fica para análise aí da galera, tirem as suas conclusões, né? Enfim, não sei o caso aí, eu acho que... Como? Eu não entendi. Não sejam juízes. Esse recado é importante. Exatamente. E caso sejam, analisem pelo menos o caso antes. Você tire sua conclusão para si, né? Como eu fiz, eu acho que com certeza tu deve ter a tua opinião sobre o caso, né? Mas eu acho que é bastante importante a gente estar trazendo algo desse tipo para as pessoas saberem que o caso não é como a mídia pintou, não é o que esse teatro que a senhorita Shirley Alves fez no The Intercept. Então, acho que é muito relevante, muito importante a gente estar abordando isso aqui, expondo de fato os fatos, né? Caso não tenha ficado muito claro, a gente falando rápido aqui, tempo bastante corrido, pode não ter ficado muito claro, mas pesquise. Qualquer coisa pode estar entrando em contato comigo, que eu vou estar recomendando. Eu tenho uma sentença em PDF, tenho
tem o vídeo da audiência por completo, 3 horas, não sei se quem é que vai ter paciência para assistir 3 horas de audiência, mas qualquer coisa, me procurem aí. Enfim, acho que 45 minutos de live, acho que tá bem tranquilo, né, Judá? Acho que a gente conseguiu passar a mensagem, né? Sim, sim. O importante é que a gente não entrou, assim, realmente na questão dos fatos, que não cabe a gente discutir esse tipo de coisa. Não nos cabe. O processo ele vai girar por ele mesmo, provavelmente vai vir aí a segunda instância e o curso vai seguir. Isso não significa, mais uma vez eu repito, que esse tipo de situação não deva ser denunciado, tá? A gente está fazendo mais aqui um papel social e de comunicação do que outra coisa. Nenhum de nós somos Exatamente. advogados e temos procuração para isso. Não, pois é, eu não quero que depois alguém que veja a live por completo achar que a gente está defendendo o estuprador. Não, não é isso. Longe disso. Longe disso. Estamos aqui para tentar destrinchar o caso. A gente está trazendo pontos, mostrando que o caso não é como a mídia abordou. Então, aí, a partir daí, espero ter ajudado, espero que o Judá tenha ajudado também nas suas excelentes colocações. A partir daí, dizem, não tirem a chat por vídeos curtinhos recortados. Acho que isso aí fica como um aprendizado equivocada. Exatamente. Quem sabe nós possamos aprender mais com isso. Mas eu acho difícil. Eu confesso que eu não sou tão otimista assim, não. Eu acho que cada vez mais a gente prova que a gente ainda não aprendeu. E aí eu falo a gente assim de uma forma geral mesmo. A desinformação reinando aí, né? O brasileiro em si ele tem uma dificuldade muito grande de interpretação de texto, né? Até por isso não leem, né? Porque muitas vezes não vão nem entender, né? Ali você vê a manchete, tá mais fácil aqui, vou Compartilha a comentar notícia pela sobre. manchete. Compartilha a notícia pela manchete. Não são Exatamente. todos que fazem isso, tá? Não são todos que fazem Não, isso, não. mas tem que Há, fazer. há exceções e há boas exceções, né? Graças a Então é Deus. isso, Gilberto. Infelizmente o Thiago não pôde comparecer na live, houve alguns problemas. Mas enfim, fica para a próxima aí. Eu reforço o convite para estar aparecendo mais vezes aqui no Em Pauta, trazendo sempre assuntos relevantes. Foi um enorme prazer ter sua presença e todo o seu conhecimento. Aqui é isso, eu que agradeço a oportunidade de participar. A gente falou bastante aí. E deixo meu abraço para o pessoal. Estamos juntos. Quem sabe numa próxima aí estaremos juntos de novo. Valeu, galera. Deixem o seu like aí, sigam o canal, toquem na notificação que a gente vai estar trazendo coisas importantes aí ao longo dos próximos dias, semanas, meses, não sei quando a gente aparece de novo, mas vamos estar aparecendo aí. Então, valeu, até a próxima aí, galera. Abraço.